estamos aqui à escuta do que o Senhor tem para conosco, em nome de Jesus. Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Privilégio enorme voltar a esta casa, congregar convosco, cultuar ao Senhor na beleza da sua santidade. Você pode tomar o seu assento. Eu gostaria de, sem perda de tempo, convidar a toda a igreja para que abra a sua Bíblia, juntamente comigo, no livro dos Atos dos Apóstolos. Livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ler alguns versículos no capítulo 28, para que por meio deles e de sua exposição, o Senhor continue falando conosco, pois Ele já está fazendo isso desde o começo. Só não ouve quem não quer, mas que Deus está falando está. Quem pode dizer amém? Louvar a Deus pela vida dos queridos pastores, pastor Miguel, Deus continue lhe abençoando, pastor, uma honra, um privilégio, digna esposa Neiva. Estamos aqui com alegria no coração, viemos diretamente de Brasília, estava ministrando lá ontem, vim correndo para cá, fizemos uma boa viagem, graças a Deus, e o Senhor nos proporcionou mais uma vez essa oportunidade maravilhosa de cultuar ao Senhor com esta juventude tão poderosa, tão abençoada, tão cheia do Espírito Santo. Tem fogo aí ainda? Eu prometo a vocês que eu vou ser breve, tá bom? Para não cansá-los. O pastor disse que eu posso ir até meia-noite, então eu serei bem rápido. Brincadeira. Serei breve. Umas 10 horas a gente está terminando, se Deus quiser. Tá? Isso dentro do meu projeto. Agora, se o Espírito Santo quiser mudar, eu não posso fazer nada. Louvar a Deus pela vida dos queridos amigos, o Misael. Deus abençoe, querido, mais uma vez, muito obrigado. Sua digna esposa, irmã Magda. Privilégio estar aqui com vocês, toda a liderança, abençoado, Jonathan, que tem nos abençoado, nos ajudado. Emerson, esse fenômeno espiritual, é um querido amigo de longas datas, e é sempre um prazer dividir o púlpito com ele, e através dele o Senhor tem feito coisas lindas. Ele não lembrou de falar, mas ele tem os pendrives com os louvores, com os hinos que ele canta. Então, no final, os irmãos podem adquirir, né, pastor Emerson? Tem quantos hinos em cada pendrive? 40 hinos autorais. Dá um glória a Deus aí, irmão. O homem é um fenômeno, né? 40 hinos autorais, glória a Deus. Queridos, antes de lermos o texto, eu também queria lembrar os irmãos que eu trouxe o meu lançamento, o livro Escatologia Bíblica, uma exposição das profecias do fim sob a perspectiva dispensacionalista. Tem muita gente falando bobagem por aí a respeito das profecias do fim. Muita gente na internet que não sabe de nada, nunca leu a Bíblia e está dando opinião a respeito do arrebatamento, do anticristo, do falso profeta, da grande tribulação, das duas testemunhas, dos 144 mil, da segunda vinda gloriosa, do milênio, do juízo final, do estado eterno, do céu, do inferno. Bom, são muitos assuntos aqui, são cerca de 20 anos palestrando pelo Brasil inteiro e vários países do mundo, e eu coloquei aqui toda a experiência e todo o conteúdo que Deus tem nos concedido de pesquisas neste livro. São quase 400 páginas, e você que adquirir vai ser muito abençoado, vai poder ministrar, ensinar com segurança a respeito das profecias de Daniel e principalmente de Apocalipse e todas aquelas que estão correlacionadas, tá bom? Depois os irmãos podem passar, não sei onde vai estar a mesinha, pastor William, mas aqui, aí os irmãos podem adquirir, e eu ficarei muito feliz de tirar uma foto com você e autografar. Às vezes eu sinto de Deus de presente a alguém, o Senhor toca no meu coração. Como eu sei que hoje eu não vou sentir nada, né? Porque nessas horas o coração fica pior que o de faraó. Brincadeira, esse aqui já está separado para os nossos queridos irmãos. Mas vamos lá, vamos ao texto, queridos. Quem achou Atos capítulo 28 pode dizer um sonoro amém. Amém. Está escrito assim: e havendo escapado então, souberam que a ilha chamava-se Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, repita após mim, uma grande fogueira,
nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Repita após mim: chuva e frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo-os no fogo, uma serpente, uma víbora, fugindo do calor. Fugindo de onde? Fugindo do quê? Fugindo do calor. Lhe acometeu a mão, e os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto que escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu mal algum, e eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Quem pode dizer amém? Se você puder, levante a sua mão e diga glória ao Senhor. Libere as suas mãos e dê uma linda salva de palmas a Jesus. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. Isto é, Ele é o Deus que faz, realiza e efetua o inimaginável. Quem acredita, levante a sua voz e glorifique ao Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o MADIC aqui reunida, Igreja de Cristo, o texto que nós lemos, indiscutivelmente, é um dos textos mais emblemáticos das páginas neotestamentárias, isto é, do Novo Testamento. Ao lermos esta passagem bíblica, o nosso coração se enche de alegria, a nossa alma se enche de regozijo, e Deus nos dá a capacidade de sermos conduzidos a um nível superior de intimidade, de comunhão, de espiritualidade. O texto nos revela, no seu contexto, que Paulo estava viajando para a Itália, especialmente para Roma. Deus havia lhe dito que ele chegaria em Roma. Um dos projetos principais do apóstolo Paulo, no quesito ministerial, era chegar na capital do mundo de então, que era Roma. Na ideia e no pensamento paulino, chegando em Roma, ele conseguiria pregar e de lá alcançar todo o mundo, porque todas as estradas e todos os caminhos levavam para Roma, e automaticamente também era o mesmo processo de volta, uma via de mão dupla. Assim como se chegava facilmente em Roma, de lá se expandia para qualquer outra parte do mundo. Então Paulo, como um pregador excelente que era, tinha o propósito ministerial de pregar de Roma para o mundo inteiro, e assim alcançar vidas em todos os territórios para Cristo. Isso não aconteceu do jeito que ele pensava. Deus disse que sim, ele chegaria em Roma, mas não foi do jeito que ele pensou, porque muitas vezes Deus nos diz aonde nós vamos chegar, mas Deus não nos revela o processo, porque caso Ele nos revelasse, possivelmente nós desistiríamos de fazer aquilo que Deus nos projetou para fazer. Digo isso por experiência própria. Deus disse muitas vezes aonde Ele iria me levar, onde Ele ia me colocar, o que Ele faria através de mim, mas não me disse os detalhes de todo esse processo. Caso Ele tivesse dito, eu acredito que não estaria aqui. Mas o Senhor é tão poderoso que Ele faz o inimaginável na vida daquele que crê na sua palavra. A palavra de Deus é poderosa. Deus fala a nós através de coisas mínimas, simples, através dos cânticos, através das orações, através principalmente da palavra. Bernard Manning, um grande teólogo, dizia que a pregação ela é tão importante porque ela é
a manifestação do verbo encarnado, a partir do verbo escrito, por meio do verbo falado. Martinho Lutero, o grande nome da reforma protestante, ele dizia que nós devemos pregar como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Eu quero só pedir a autorização dele, ainda que ele não esteja me ouvindo, mas lá no céu a gente conversa, para mudar só a última frase: ainda que Jesus voltasse agora. Jesus está às portas e há de realizar o inimaginável, nos conduzindo ao céu de glória. Quem quer ir para lá, diga glória a Deus. Então olha, queridos, que coisa interessante. Paulo está dentro de um navio. Ele está dentro de um? Quantas pessoas estão na tripulação desse navio? Mais de 271 pessoas. Paulo é um dos que lá está. O interessante é que Paulo está nesse navio não como piloto, não como comandante, não como um dos centuriões, mas ele está ali como um prisioneiro. Pastor, o que é que Paulo fez? Qual foi o crime que ele cometeu? Pregou o evangelho verdadeiro. E quem prega o evangelho verdadeiro é perseguido. Quem prega o evangelho verdadeiro, ele é odiado. Quem prega o evangelho verdadeiro é colocado de canto. Quem prega o evangelho verdadeiro é chamado de quadrado, de retógrado, de antigo. Mas aquele que prega o evangelho verdadeiro é usado com poder, com autoridade, com unção, com virtude. Quando ele abre a boca, Deus fala através dele. Levante a sua voz. Deus vai usar você. A alma que foi chamada por Deus para ser usada neste tempo e espalhar a chama pentecostal por este mundo. O Senhor conta com você. Diga para a pessoa que está do seu lado com carinho e respeito: Deus conta com você. Se ele acredita, ele vai dar um glória a Deus, vai dizer um amém, vai dizer um aleluia. Mas Deus conta conosco. Agora, queridos irmãos, olha só o detalhe. A Bíblia nos diz que Paulo está em direção a Roma. Só que no navio em que eles estavam, eles não imaginavam o que ia acontecer. A meteorologia estava tranquila. Antes de saírem, eles olharam a previsão do tempo. Eles olharam no Google Maps, estava tudo tranquilo. Não havia previsão de chuva, muito menos de tempestade. Mas ela veio. Um tufão oceânico chamado Euroaquilão. Repita após mim: Euroaquilão. Pastor, o que é isso? É uma palavra que é a junção de dois termos: euro, que é leste, e aquilão, que significa norte. Então, ventos do norte com ventos do leste se chocaram no meio da navegação e uma turbulência gigantesca lhes sobreveio. Eles ficaram de forma assustadora, pensando que não haveria mais solução para sobreviverem. Então, passa-se uma semana e a chuva não para. Os céus estão enegrecidos, as nuvens estão carregadas, e eles estão preocupados porque o navio já não está suportando mais. Eles começam a liberar a carga para ver se alivia, e o navio continua indo a pique. A navegação está cada vez pior. As pessoas estão desesperadas. Eles lançam até os alimentos fora para ver se a bagagem e o navio ficava mais leve e assim eles conseguissem chegar no destino que eles tinham previsto. Mas mesmo assim não adianta. 2 semanas passam. Eles estão sem ver a luz do sol durante todo esse período, e a Bíblia nos revela no capítulo anterior que as esperanças deles se foram. Há momentos que a tempestade ela é tão grande que a nossa esperança ela se vai. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: ainda que a tempestade seja terrível, não perca a esperança, porque eu estou com você no meio dela. A Bíblia diz que Paulo orou e numa dessas madrugadas, quem tem intimidade é diferente, né? O anjo de Deus desceu, aleluia. E quando o anjo de Deus desceu, falou com Paulo dizendo: não temas, ninguém vai morrer. O navio vai se
perder, mas nenhum fio de cabelo vai cair por terra. Todos vão chegar em uma ilha, porque o Senhor está convosco nesta turbulência, nesta tempestade. Levante a sua mão e glorifique a Deus. Você não vai morrer em meio à tempestade. Eu estou profetizando para alguém: esta prova não vai te matar, essa prova não vai te destruir, essa prova não vai acabar com você, pelo contrário, vai te fortalecer, vai te erguer, vai te fazer crescer, vai te amadurecer, porque Deus, quando envia tempestade, não envia tempestade para matar, envia tempestade para despertar, para levantar, para erguer, para encher, para revestir, para abençoar. Oh, levante a sua voz e adore a Ele nesta noite. Sabe o que aconteceu? O que Deus falou. Paulo se levantou e disse: não temam, o Deus a quem eu sirvo e o Deus de quem eu sou me apareceu nesta noite e disse que ninguém vai morrer. Alguém deve ter dito: quem ele pensa que é? Ele é o piloto? Ele é o marinheiro? Quem ele é? O comandante? Não, ele é um dos prisioneiros. Isso na visão humana. Ele não é o piloto do navio, mas ele serve ao piloto do mundo. Ele serve ao Todo-Poderoso. E Deus lhe disse: não tema, porque eu vou fazê-los chegar no destino. Eu não sei como você está em meio à navegação da vida, mas eu sei e tenho certeza plena, você vai chegar onde Deus falou que você vai chegar. Ainda que o mar balance, o vento sopre, o navio se quebre, você vai chegar aonde Deus quer. Quem crê, dá um glória a Deus. A Bíblia diz que o navio se espedaçou, se destruiu, se destroçou, e eles foram apoiados nos destroços, nos pedaços, e chegaram numa ilha. Chegaram na ilha. O nome da ilha era Malta. Quando eles chegam na ilha de Malta, a Bíblia nos diz que os moradores nativos os recepcionaram com muita amabilidade e afetividade e acenderam uma grande fogueira para que eles não morressem congelados. Imaginem, a Bíblia diz: acenderam uma grande fogueira. Por quê? Por causa da chuva que caía e por causa do frio. Imagine, eles estão à beira de uma hipotermia, eles estão quase congelados, 15 dias levando chuva, e mais alguns dias estão dentro da água congelante do mar, e eles chegam na ilha de Malta. Os moradores acendem uma fogueira grande e levam-os para lá. Em tempos de frio, em tempos de chuva, em tempos de tempestade, vá para perto da fogueira. Crente pentecostal não consegue ficar longe do fogo. Aonde você chegar, procure a fogueira mais próxima, porque é lá onde há vida, é lá onde há o alimento, é lá onde há sobrevivência, é lá onde Deus vai fazer o milagre acontecer. Só que o que eu acho mais interessante é que eles estão se aquecendo, eles estavam quase congelando, tremendo, batendo os queixos, mas agora eles estão diante do fogo, e o fogo aquece, o fogo ilumina, o fogo traz vida, o fogo purifica. Eles estão diante do fogo. Só que Paulo, como um líder extraordinário que era, percebe, numa visão geral, que as pessoas não estavam preocupadas com o fogo. A fogueira foi acesa já há algum tempo, e ninguém está se preocupando em alimentar o fogo. Ninguém está preocupando-se em manter a fogueira acesa. Então Paulo olha para um lado, olha para o outro. Será que ninguém vai fazer nada? Será que ninguém vai colocar ali mais lenha? Será que ninguém vai fazer com que a fogueira continue acesa? Ninguém está se preocupando? Está todo mundo gostando, está todo mundo se beneficiando do fogo, está todo mundo achando bom, mas ninguém está se preocupando em manter a fogueira acesa. Aí ele pega, se levanta e vai até o chão, começa a procurar pedaços de madeira e começa a lançar dentro da fogueira. Sabe por quê? Porque crente cheio do Espírito Santo vê o que ninguém vê, enxerga o que ninguém enxerga, sente o que ninguém sente,
ouve o que ninguém ouve, percebe o que ninguém percebe. Deus está abrindo a tua visão e o teu discernimento espiritual nesta noite. Levanta a mão para receber essa unção. Levanta a mão, receba o dom do discernimento nesta noite, para encontrar aquilo que Deus quer que você encontre. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos irmãos? É que eles estão se beneficiando do fogo. Mais de 270 pessoas estavam no navio, fora as que estão ali na ilha. Todas estão se beneficiando da fogueira, mas ninguém se prontificou a mantê-la acesa. Infelizmente na igreja tem muita gente assim. Pastor, aqui não tem não, tem porque Deus fala com quem está presente, não fala com quem está ausente. Ama o fogo, se beneficia do fogo, mas não quer compromisso com a fogueira. Eu sinto Deus nessa palavra. Ele gosta de estar num templo lindo e suntuoso como este, mas ele não quer colaborar para que ele continue assim. Se falar em ofertar e dizimar, ele sai correndo na hora. Ele gosta de ver um coral maravilhoso como esse, mas ele não quer ensaiar, ele não quer isso. Ele não quer atividade. Ele gosta de ver os músicos tocando belíssimamente, mas ele não quer participar do processo. Ele gosta de ver a liderança agindo, mas ele não quer contribuir, ele não quer ajudar, ele não quer apoiar, ele não quer auxiliar. Ele gosta de se beneficiar, de aplaudir, de tirar selfie, de colocar foto no Instagram do congresso, mas ele não quer compromisso com aqueles que estão no congresso. Eles acham lindo a igreja, mas não querem compromisso com a igreja. Eles gostam muito de servir a Deus, entre aspas, mas eles só querem se beneficiar das bênçãos que Deus tem para ele. Mas nessa noite Deus está dizendo: você está perto da fogueira, só está vivo por causa dela, senão você já tinha morrido no frio da vida. Mas Deus proporcionou este momento para você contribuir. Pega a lenha e joga no fogo, pega a lenha e joga no fogo, pega a lenha e joga no fogo, e Deus vai te usar com poder e autoridade. Quem acredita nisso, levante a mão. Dá um glória pentecostal. Aleluia. Só que agora acontece algo terrível, queridos irmãos, que era inimaginável. Paulo se prontifica a manter o fogo aceso. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu estou terminando. Aí ele joga a lenha no fogo, e quando ele faz esse movimento de lançar o graveto no fogo, uma serpente, uma víbora, uma cobra peçonhenta, se levanta, a Bíblia diz, e você leu, eu não estou inventando, fugindo do fogo, fugindo do calor, porque serpente não gosta de fogo. Se tem uma coisa que a serpente Satanás odeia, é o fogo do Todo-Poderoso. Mas aqui tem fogo, aqui tem fogo, aqui tem fogo. Quem tem fogo? Quem tem fogo? Quem tem fogo? Lançou no fogo, a serpente pulou e abocanhou a mão do apóstolo Paulo. Meu Deus, parece que eu estou vendo a cena, eu estou no texto, eu não saio do texto. Quando abocanhou a mão do apóstolo Paulo, queridos irmãos, se eu tivesse lá, eu ia fazer o que eu fiz quando li pela primeira vez. Eu fiquei preocupado, eu fiquei sem entender, eu fiquei boquiaberto. Eu comecei a pensar na minha mentalidade humana, sem discernimento espiritual, novo convertido ainda. Eu disse: espera aí, Senhor, Paulo foi o único que se preocupou com a fogueira. Paulo foi o único que quis manter o fogo aceso. E quando ele lança a lenha lá no fogo, o que acontece? A serpente pega logo a mão de Paulo, injeta-lhe o veneno na mão de Paulo. Irmão, só no navio tinha mais de 270 pessoas, tinha mais de 300 pessoas ali para a serpente pegar, para a serpente morder, para a serpente injetar o veneno. Mas ela pegou o mais crente, o único que estava cheio do Espírito Santo ali no meio. E eu comecei a entrar em parafuso sem entender. Falei: mas Senhor, logo o crente, tanta gente para a serpente atacar, logo o seu servo, o único que estava seguindo a tua direção de verdade, o único que seguia a tua palavra. E eu não entendi, até que o Espírito Santo me explicou.
E eu comecei a entender. O Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração e me dizer o seguinte: vou te explicar, Rodrigo. Sabe por que a serpente pegou Paulo? Primeiro, porque Paulo não é da ilha. E quem não é da ilha chamada terra, incomoda a serpente. Quem não é dessa terra, quem não é desse mundo, incomoda a serpente. Percebam que todos que estavam ali estavam acostumados com a serpente, conviviam com ela, até chegar um crente cheio do Espírito Santo e mudar o quadro, e mudar o ambiente, mudar a situação. Eu posso te dizer uma coisa: eu não consigo acreditar em um jovem cheio do Espírito Santo que chega num lugar e não muda o lugar, que chega num ambiente e não influencia o ambiente. Deus te chamou para ser influência poderosa, a referência de Deus, cheio de poder e unção. Aonde você chegar tem que mudar tudo, porque o crente não é influenciado pelo lugar, mas ele influencia o lugar onde ele está. Levante a mão e glorifique ao Senhor. Quando Paulo lá chega, ele lança. E por quê? Primeiro, porque ele não é da ilha. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Eu vou dizer outra vez, você dá uma glória a Deus melhor aí. Nós não somos dessa terra, nós estamos nela. É por isso que a serpente te odeia. É por isso que a serpente quer te matar. É por isso que a serpente quer te destruir. É por isso que você olha para o seu vizinho que é ateu, que é endemoniado, para aquele seu colega do trabalho, da faculdade, e você diz: meu Deus, ele apronta todas e não acontece nada com ele. Eu pisar um pouquinho fora da risca, o Senhor já me dá uma chinelada espiritual. É porque você é filho, você não é bastardo. E Deus corrige e açoita aqueles que são seus filhos. Então aproveita para agradecer a Deus por esse privilégio. Segunda razão pela qual Paulo foi atacado e não outro: porque Paulo está alimentando a fogueira. E quem tem compromisso com o fogo de Deus, com o ministério, com a igreja, com a juventude, com o trabalho do Senhor, vai ser atacado pela serpente. A serpente não gosta de nós. A serpente quer nos destruir. Tem muitos policiais aqui. E vocês sabem que toda polícia, né, pastor Emerson, tem uma lista dos mais procurados. Tem ou não tem? Toda polícia tem, né? Desde as internacionais, as regionais, as estaduais, nacionais. Uma lista. Satanás também tem. Ele tem uma lista dos mais procurados. Quem são os mais procurados? Aqueles que ele quer destruir, matar. Estão aqui, ó. Estão aqui, ó. Estão aqui, ó. Estão aqui, ó. Estão aqui. Você está na lista do diabo. Meu Deus, pastor, estou na lista do diabo. Ele quer me acabar, quer me destruir, quer. Mas ele não tem poder. Porque não pode acontecer absolutamente nada na vida do crente sem que Deus permita. Você está na palma da mão de Deus. Continua assim. Fica tranquilo, porque Deus vai agir e vai fazer o inimaginável acontecer, ainda que as pessoas duvidem disso. Deus está conosco em meio à batalha. Deus está conosco em meio à tempestade. É só acreditar que o milagre vai chegar. Quem acredita nisso? Glória a Deus. Faça como aquele menininho, cerca de 10 anos de idade. Ele entrou no avião, se assentou na poltrona, pegou o seu celular e começou a jogar o seu videogame. Ele está ali brincando. O voo decola, no meio do voo, no meio da viagem, uma turbulência gigantesca. Sabe aquela turbulência que faz até ateu se converter? O avião começa a balançar, as pessoas começam a entrar em desespero, até os comissários de bordo com os olhos desse tamanho, aí afivelaram o cinto, aí você sabe que o negócio está complicado mesmo. As pessoas começaram a chorar, algumas fazendo o sinal da cruz, outros fazendo o sinal do diabo. Todo mundo desesperado, alguns chorando, outros fazendo promessas: vamos morrer, vamos morrer. E o menino está brincando tranquilamente. Uma senhora que estava do lado dele se incomodou e disse: menino, você não está vendo que a gente está morrendo? O avião está caindo e você não solta esse brinquedo? Você não solta esse celular? O que está acontecendo? A gente vai morrer. Ele disse: minha senhora, fica tranquila, nós não vamos morrer não. Como você tem tanta certeza? Meu pai é o piloto. Meu pai é o piloto. Meu pai é o
piloto, a gente já passou por várias turbulências, mas eu confio tanto no papai, que eu sei que nós vamos pousar e vamos chegar lá tranquilamente. O teu pai é o piloto da tua vida. A turbulência pode ser grande, o mar pode estar revolto, mas você vai chegar aonde Deus falou que você vai chegar. A serpente vai se levantar na trajetória, a serpente vai se levantar no meio do caminho, vai tentar acabar conosco, mas ela não pode. Quando Paulo foi acometido pela serpente e ela lhe injetou o veneno, sabe o que aconteceu? Ele pegou a serpente que ficou pendurada na sua mão e fez isso aqui, ó, olha para cá. Jogou a serpente no fogo. Oh meu Deus, parece que eu estou vendo. Lançou a serpente aonde? Aonde? Aonde que nós vamos lançar a serpente nessa noite? No fogo. No fogo do Espírito. Não tem demônio que fique de pé nesta noite. Demônios de enfermidade, demônios da depressão, demônios que tentam destruir a tua vida, que tentam te colocar para baixo, que tentam fazer você desistir, vão cair por terra hoje. É hoje, não é amanhã não. Deus vai fazer acontecer. Você está com a lenha na mão, a lenha do glória a Deus, a lenha do aleluia, a lenha das línguas. Então prepara para fazer com que isso aconteça, porque o inimaginável está chegando. O inimaginável está chegando. Deus está preparando. Levanta a mão e dá um glória pentecostal aí, deixa eu finalizar. Aí a Bíblia diz que quando os bárbaros, os habitantes da região, viram que Paulo foi acometido pela serpente, eles já conheciam a serpente, eles sabiam que aquela serpente ela era mortal. Quantas pessoas eles conheciam que tinham sido mortas por aquelas serpentes, daquela espécie? E Paulo está ali. Ele foi acometido pelo veneno, mas ele continua ali, se aquecendo. Está tudo certo aí, gente? Está tudo certo. E está todo mundo assim, ó. Ué, esse homem não morre não, é? Vou esperar aqui mais um tempo. Estou cronometrando aqui, já faz alguns minutos. Pelo que a gente sabe do veneno dessa serpente, já era para ele estar morto, inchado, destruído. Posso profetizar na tua vida pela palavra? A serpente pode até te ferir, mas o veneno dela não pode fazer efeito contra você. Porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Se prepara para viver o inimaginável de Deus. O veneno do diabo não pode te matar, ainda que a ferida seja terrível, o Senhor vai te reaver. Ele lançou a serpente no fogo e ficou tranquilo. Eles olharam e diziam: esse homem vai inchar, vai cair morto de repente. Sabia que no meio da caminhada e da navegação da vida, do ministério, tem muita gente que olha para nós e diz assim: agora vai morrer, agora não vai sobreviver, agora já era só fogo de palha. Não, disse que ia pregar, disse que ia cantar, disse que ia ser pastor, disse que ia ser missionário, disse que ia fazer, ia acontecer. Não, isso aí é só empolgação, é só emoção. Qualquer hora dessas vai cair, vai se inchar aí, vai começar a se ensoberbecer, vai começar a achar que é o bambambam, e não está acontecendo nada disso. E eles estão apavorados, estão olhando, mas já era para ter caído, já passaram-se vários anos, já era para ter desistido. O que está acontecendo? Não era para estar mais na mocidade. Enfrentou a tempestade, enfrentou o vendaval, enfrentou a enchente, literalmente, e ainda não desistiu. Que história é essa? Que povo é esse? Que coisa é essa? O que é que ele tem de diferente? É o fogo, é o fogo, é o fogo, é a unção, é o poder. Levante a sua mão e glorifique. Não desista, Deus está com você. Eles vão morrer. Não, Deus está com eles. Essa juventude é dele. Eles olharam e disseram: Paulo vai cair, vai inchar, vai morrer. Porque esse homem só pode ser um assassino, ele só pode ser um homicida, porque ele acabou de sair de um naufrágio, sobreviveu. Mas agora a justiça, vejam que a justiça está com letra maiúscula. Eles consideravam uma deusa. Eles disseram: a justiça agora vai matá-lo. Ele escapou da tempestade, mas ele é um homem tão mau que agora ele vai morrer pela serpente. Só que ele não morreu nem na tempestade, nem pelo veneno da serpente.
Porque crente vai estar de pé o tempo todo o tempo, porque Deus está o fortalecendo. Deus é o teu livramento. Mas aí eles perceberam que Paulo não morreu e eles mudaram o pensamento. Irmãos, nunca vá pela influência e pela palavra dos outros. O mesmo povo que estava dizendo que Paulo ia morrer porque era um assassino, agora está olhando para Paulo depois de várias horas que ele não morreu. E estão dizendo: esse homem não é assassino coisa nenhuma. Esse homem é um Deus. Porque ele não morreu na tempestade, não morreu pelo veneno dessa serpente. Só pode ser um Deus. Paulo deve ter olhado e dito: eu não sou nem um homicida e nem sou Deus. Sou servo do Deus Altíssimo. Se você for pela opinião dos outros, você para, você desiste, você estagna, você paralisa. Porque se você estiver fazendo tudo certo e as coisas começarem a dar errado, vão dizer que você está em pecado, vão dizer que você está errando, vão dizer que você está falhando. Se você começa a fazer as coisas e começam a dar certo, vão dizer que você é o bambambam de Jesus, que você é o escolhidinho dele, que você é o queridinho do papai. Nenhuma coisa nem outra. Deus tem os seus planos e os seus processos. Nós vamos passar por eles dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Agora olha o que é interessante, queridos irmãos. O fogo de Deus estava presente na vida do apóstolo Paulo de tal maneira que quando ele lançou a serpente no fogo, ele sobrevive, ele está vivo, ele está de pé. Eles esperavam que ele ia morrer, mas não lhe sobreveio incômodo algum. E as pessoas olharam para ele e disseram: esse homem é diferente. Será que você pode ficar de pé em nome de Jesus? Esse jovem é diferente. Esta moça é diferente. Esse rapaz é diferente. Por quê? Porque já passou por tantas situações adversas, já enfrentou tantas circunstâncias terríveis e ainda está de pé. Que coisa é essa que o fortalece? A tua experiência, o teu testemunho faz você